Eu quero começar ativando a sua mente para aquilo que o Senhor quer fazer aqui nessa noite. Quero ativar a sua mente. Eu podia trazer algumas lembranças tão poderosas aqui, lembranças do que Cristo fez na minha vida, quando eu tinha 16 anos de idade, lembranças de como Ele salvou a minha vida, como Ele trabalhou, como Ele me tirou de onde eu estava. Certamente eu talvez não tivesse vivo hoje, se continuasse naquele caminho, mas o Senhor me resgatou, me salvou e me amou. Eu podia trazer algumas lembranças do que o Senhor tem feito na nossa vida ministerial, mas quero trazer uma lembrança bem recente. Alguns dias atrás, fui pregar em Niterói, na igreja de Itaipu, e era a chegada de um encontro também, a chegada de um impacto, de um encontro. E a gente ministrando naquele encontro, Deus falou claramente comigo que Ele queria dar um sinal de cura para a vida daquela igreja. E uma das pessoas que estavam visitando a igreja, uma senhora que veio ver a filha chegando do impacto, veio ver a filha chegando do encontro, ela foi literalmente carregada para a igreja. Ela estava completamente travada. E na hora da oração final, a irmã que estava do lado dela escutou um estalo na coluna dela e ela foi curada na hora. O poder de Deus se manifestou. E ela, que era uma visitante, chegou em casa e a família ficou toda agitada, porque eles viram ela sair de casa. Para ela ir no altar, alguém segurou no braço dela e levou ela, carregada para o altar. Mas o Senhor manifestou o poder dele naquela mesma hora. Sabe, eu podia falar da cura de um pastor, um amigo nosso, que estava fazendo tratamento de câncer no estômago, aqui em Muriaé. Vocês são referência no tratamento, né, do câncer aqui em Muriaé. Ele estava fazendo um tratamento. E na semana passada, quando o médico pegou o exame, ele disse: o que aconteceu? O que aconteceu? Não tem vestígio, não tem nem sinal de que o câncer esteve por aqui. O que aconteceu? E o médico disse para ele: agora eu posso te falar. Era extremamente avassalador o câncer. Seu estômago estava todo tomado. Agora eu posso te falar, mas eu não vejo nem cicatriz. Eu não vejo nem sinal de que ele esteve por aqui. Quando nós estivemos aqui orando com ele, naquela hora um pastor amigo nosso, pastor Xavier, ligou enquanto nós estávamos aqui. Eu falei: Xavier é um africano, ele é de Moçambique, mas é missionário na África do Sul. E o pastor Xavier, com aquele sotaquezão carregado, ele: vamos orar então, pastor Ricardo, vamos orar juntos. E aí ele começou a orar. E ele gosta de nomenclaturas, e ele sabe que o câncer é a mesma coisa que cancro, que é a mesma palavra para caranguejo, né? A origem da palavra câncer vem de caranguejo. E ele disse assim: eu ordeno que esse caranguejo, esse cancro, esse câncer vai desaparecer, vai sumir. Ele vai morrer célula por célula e vai sumir completamente. E o médico disse assim: a melhor das minhas possibilidades é que ele diminuísse 30%, 40%. Era a melhor das possibilidades para então poder operar. Essa era a melhor das possibilidades. Mas Deus trabalha de uma forma tão especial. Quantas pessoas aqui, deixa eu perguntar, quantas pessoas aqui deixaram algum tipo de vício? Alcoolismo, vício com drogas ou com cigarro. Quantas pessoas estão completamente libertas dos vícios? Deixa eu ver. Completamente liberta. Dá uma olhada. Isso é a manifestação do poder e da graça de Deus. A gente pode viver trazendo isso à memória. A gente pode viver turbinado, ativado por esse tipo de influência e de lembrança, ou a gente pode viver
ativado por feridas, por mágoas, por inquietações ruins e lembranças ruins na nossa memória. A pergunta para a ministração de hoje é: o que é que você quer trazer à lembrança? Porque as lembranças têm um poder incrível, incrível. É tão poderoso a proclamação das lembranças, ela é tão poderosa que é possível que apenas no contar do testemunho dessa pessoa que estava com a coluna travada e foi curada instantaneamente, pessoas sejam curadas aqui hoje, na sua coluna, porque nós ativamos essa lembrança, nós trouxemos à memória essa lembrança, e há um poder na lembrança, há um poder no testemunho. Eu conheço histórias, por exemplo, de pessoas que, ouvindo testemunhos, foram sendo curadas por 6 vezes seguidas em situações diferentes, onde se contava o mesmo testemunho, porque a lembrança ativa a fé. Sabe, é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero que você acompanhe o texto aqui comigo, de Lamentações 3, versículo 21. O que é que você vai trazer à sua memória? Preste atenção, a gente vai projetar alguns textos aqui, já combinei com o pessoal ali, e a gente vai projetar, e eu quero que você acompanhe. Preste atenção nesse texto. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse era o clamor de Jeremias. Eu quero lembrar daquilo que me deixa esperançoso. Eu quero lembrar daquilo que me ativa em esperança acerca do futuro. Eu quero que a minha memória seja ocupada por lembranças que vão me abençoar, que vão me fazer prosperar, que vão me fazer seguir em frente. Quantos estão acompanhando comigo aqui? Estão entendendo isso? Quem escolhe que tipo de lembrança vai mover a sua vida é você. Você é que escolhe que tipo de pensamento vai ocupar a sua mente. É você que escolhe. Você pode viver uma vida tão triste, tão para baixo. Você pode lamber todas as feridas, dizendo: mas eu fui deixado, eu fui rejeitado, eu fui magoado, eu fui abandonado, eu fui rejeitado, eu fui jogado de lado, ninguém gostava de mim. Você pode passar a vida inteira vivendo assim, à mercê desse tipo de lembrança, como uma vítima da história. Mas você pode encher a sua mente daquilo que te traz esperança. É você quem escolhe isso. A nossa memória nos torna covardes ou corajosos. É a nossa memória. É as suas lembranças que vão fazer de você um corajoso ou um medroso. Alguém pronto para encarar o que está por vir, o que está à frente, ou alguém tão medroso, com um sentimento de derrota tão grande. Preste atenção que a palavra de Deus, o que Jesus disse a respeito disso, coloca para a gente, filho, Mateus capítulo 12, olha o que Jesus disse a respeito do tesouro, do arquivo que a gente tem na nossa memória. Eu quero que você acompanhe esse texto, por favor. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. O homem bom tira do bom tesouro, do tesouro bom, coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Que tipo de arquivo você quer acessar nas gavetas da sua memória? Você quer acessar bons tesouros e coisas boas, ou você quer acessar tesouros maus e coisas más? Você quer viver em função
de qual tesouro? Do mau tesouro ou do bom tesouro? Jeremias disse: não, eu quero o bom tesouro. Eu quero trazer à memória aquilo que é bom, aquilo que me traz esperança, aquilo que me move em fé, aquilo que gera em mim um ambiente de milagres. Sabe, contando essas histórias aqui do começo, o que nós fizemos? Ativamos o ambiente de milagres. Simplesmente isso. Esses dias nós estávamos no culto, no meio do louvor, uma criança de 7 anos correu até mim, e ela disse assim: pastor, 7 anos, uma menina, chama Sara, pastor, eu estou ouvindo portas se abrindo. 7 anos, ela corria, eu estou ouvindo o som, são portas se abrindo. Eu falei: tá bem, filha, eu já entendi. Quando eu cheguei lá em cima, eu proclamei. E eu disse: gente, eu entendo que algumas coisas são relativas à igreja, mas são portas que estão se abrindo. E algumas pessoas se apropriaram disso por fé. E uma irmã, chamada Lilinha, ela disse assim: pastor, quando o senhor falou aquilo, eu disse: é para mim. E ela tinha já uma palavra, né, de uma empresa sobre uma possibilidade de emprego para o mês seguinte, para daí a um mês. E ela disse: pastor, naquele domingo eu fui para casa e eu disse: vai ser. Quando foi na segunda-feira de manhã, a moça do emprego ligou para ela e disse assim: pode vir hoje. Pode vir hoje. O que nós nos apropriamos, nós trazemos a memória, nós trazemos a lembrança, e isso é movido por fé. Mas que tipo de mente você quer ter? Uma mente que vai te fazer um medroso, ou uma mente que vai te fazer um corajoso? Que tipo de tesouro e de arquivos você quer acessar na sua história? Tem gente que gosta só do filme de terror, da parte pior possível da história. Existem algumas pessoas que têm até algum tipo de lucro secundário. A psicologia trabalha com esse termo, lucro secundário. O que é um lucro secundário? É alguém que tem algum tipo de benefício com uma ferida. Há um senhor no Sinal, em Itaperuna, ele tem uma perna terrível, enorme, cheia de feridas, e ele passa o dia no Sinal, pedindo recurso para comprar um remédio. Um empresário da cidade, que eu conheço, e um secretário de saúde, que eu também conheço, pelo menos 2 pessoas, já o chamaram e ofereceram todo o tratamento gratuito para ele, todo o tratamento, todo o tratamento. Pergunta se ele quer. Ele não quer. Ele falou para o empresário assim: não, só quero um dinheiro para comprar um remédio. Sabe por quê? Porque existe um lucro secundário com aquela ferida. Muitas pessoas vivem assim. Elas não querem se livrar das más lembranças. Porque como é que vai chamar a atenção se não tiver a história triste para contar? Oi? Tem alguém aí? Se não tiver lamentação para expor, você está entendendo? Porque para algumas pessoas é tão difícil transicionar para essas lembranças positivas, para aquilo que move a gente em esperança. Então, em nome de Jesus, olha o que acontece. Há um salmo na Bíblia, e eu sempre gosto de dizer que na Bíblia existem coisas para a gente aprender positivamente, e existem coisas para a gente aprender negativamente, como não fazer, como não ser. O Salmo 102 é um retrato disso. Coloca para a gente, olha só o que diz o Salmo 102. Você percebe nitidamente que nessa composição o salmista está ferido, magoado, atingido, ofendido. Acompanhe comigo. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a Ti os meus clamores.
Não ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Agora o versículo 3. Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem. Os meus ossos ardem como uma fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Essa é uma declaração de alguém que está ferido, angustiado, seco. Preste atenção, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. E agora vem o versículo 6. Sou como um pelicano no deserto. Quem sabe o que é um pelicano aqui? Qual é o habitat natural de um pelicano? Tem que ficar perto do mar. Alguém ferido, alguém movido por lembranças negativas, é alguém que não consegue se alimentar. É alguém que não consegue ser abastecido, alimentado, encorajado, porque está cheio de memórias de ferida, memórias negativas. Você consegue entender isso? Então ele usa a figura, eu sou como um pelicano no deserto. Mas, como uma coruja das ruínas. O habitat das corujas são os campos abertos e não as ruínas. Ali não é o lugar da coruja, não é ali que ele se alimenta, não é ali que a coruja se abastece. Preste atenção, são figuras de animais fora do seu habitat, da sua natureza. Preste atenção, querido. Sabe o que a Bíblia revela nesse texto? É que nós não somos feitos por Deus para nos mover por lembranças de feridas. Nós não somos feitos por Deus para nos alimentarmos de histórias negativas do passado. Se a gente se alimentar de ferida, de história negativa, de mágoa, de ofensa, de dor, de angústias que nos causaram no passado, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar como um pelicano no deserto, como uma coruja na ruína. Olha o versículo 7, não durmo, sou como um passarinho solitário nos telhados. Preste atenção, outra tradução diz pardal. Quem já viu pardal sozinho aqui? Não tem. Pardal só anda em bando. Se você for ativado por lembranças negativas, você que nasceu para viver em comunidade, viver em comunhão, viver junto, viver em integração com a família de Deus, vai se isolar. As feridas nos isolam. As feridas são tão ruins para nós que a gente diz, ninguém presta. Não vou me relacionar porque eu vou ser ferido de novo. Não vou andar junto porque eu vou me decepcionar outra vez. Assim é uma pessoa, é um pássaro solitário no telhado. E pássaro solitário não multiplica. Pássaro solitário não reproduz. Entenda isso, por favor. Os meus inimigos me insultam. Olha novamente, estou cheio de insulto, estou tão ofendido, falaram isso a meu respeito, ninguém gosta de mim, eu tive problemas há 5 anos atrás, a minha família fez isso. É assim que vive quem vive movido pelo mau tesouro, pelas lembranças negativas, pelos insultos, quem se sente ofendido. Toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome, por pão tenho comido cinza, e misturado com lágrimas, a minha bebida. Triste essa realidade, mas a escolha é nossa, a escolha é nossa. É hora
de tomar a revelação da palavra de Deus, do profeta Jeremias, e dizer: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu quero me encher daquilo que me carrega para voar. Eu quero que me encher daquilo que me faz olhar para o futuro com a melhor expectativa possível. Ofendido não pode ser profeta. Magoado não pode ser profeta. O angustiado não pode ser profeta. O insultado que se sente insultado não pode. Porque o coração está cheio, e daquilo que o coração está cheio, a boca fala. Normalmente o ofendido vai ser profeta do caos, da falta de esperança. Deus chamou a mim e a você para a gente vencer todo tipo de lembrança dolorosa. Deus chamou eu e você, Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores em todas essas coisas. Eu fico pensando no apóstolo Paulo, na cidade de Filipos, depois de tomar 5 surras de chicote, sendo colocado no cárcere inferior da prisão, onde todos os restos humanos, tudo que era nojeira cai no cárcere mais fundo, na prisão inferior. Eu fico pensando no apóstolo Paulo, se ele fosse um desses caras que se vitimizam, feridos, angustiados, e dizem: eu sinto pena. Outro dia eu brinquei com a minha filha, quando ela falou um negócio, eu disse assim: está sentindo pena de você mesmo, né? Ela disse: para, pai. Tem gente que é assim. Ele se emociona com a história triste que ele conta dele mesmo. Ele sente pena de si mesmo. Ei, você não é um coitadinho. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. E sabe no que eu creio? Eu creio num Deus que transforma o caos em bênção. Eu creio num Deus que muda a nossa sorte. E eu tenho dito isso para alguns discípulos: suas histórias mais tristes servirão de consolo para aqueles que precisam, servirão de vida, de instrumento de vida, porque nossas histórias têm a ver com a nossa missão. Tem um pastor que a gente admira muito, chamado Elias Dantas, é um mestre, um cara, é o presidente do Global Kingdom, ou seja, ele lidera os maiores pastores das maiores igrejas do mundo. Esse cara é uma bênção de Deus, Elias Dantas. Sabe o que aconteceu com ele? Foi para os Estados Unidos como missionário, as igrejas que estavam ajudando ele pararam de ajudar, e ele foi parar no lixo, catando recibos de banco, porque os recibos do banco davam um lanche do McDonald's grátis. E foi assim que ele alimentou a família por algum tempo, dividindo uma casa com mais 4 famílias, e saindo à noite para revirar os lixos e pegar os recibos dos bancos americanos, para comprar lanches com esses recibos. Sabe o que esse cara diz? Ele fala: nossa história tem a ver com a nossa missão. E ele diz: no dia em que eu estava pastoreando na cidade de Los Angeles, e no meio do jogo do Los Angeles Lakers, quem sabe, conhece basquete americano, sabe que o Los Angeles Lakers são os maiores times. No meio do jogo, um jogo televisionado, foi chamado Dr. Elias Dantas para receber o título de amigo dos pobres. Diz ele que naquele dia passou o filme na cabeça dele, porque depois da vitória, ele colocou toda a igreja em função daqueles que precisavam. Toda a igreja. Quem vê a sua foto não conhece o seu filme, não conhece a sua história. Você precisa entender
que essas histórias angustiantes, dolorosas, eu não estou negando os episódios tristes, elas não são para ser contada como uma história dolorosa para ser revivida. Elas precisam virar alegres cânticos de livramento. Aleluia! Você não pode ser refém daquilo que fizeram com você. Não pode passar a vida inteira contando isso. Não pode passar a vida inteira chorando o mesmo choro. Você precisa contar isso agora como um cântico de livramento. Você precisa contar como testemunho, dizendo: olha, aconteceu isso, mas o Senhor estava comigo, Ele me livrou. E a minha história hoje enche outras pessoas de esperança. Preste atenção, escute, por favor. Josué capítulo 1, versículo 8. Olha o conselho de Deus para Josué. Preste atenção. Deus está dizendo para Josué o seguinte: eu vou ensinar você como é que você vai ocupar a sua memória para ser um líder vencedor. Se você quiser ser um líder eficaz, um líder bem-sucedido, o próprio Deus, você sabe que nesse texto do capítulo 1 é o próprio Deus falando com Josué, e eu olho para esse versículo e vejo Deus falando assim: eu vou ensinar do que é que você vai encher a sua cabeça. Preste atenção, não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. Você consegue entender isso? Deus está falando com Josué que é ser bem-sucedido. Enche a sua cabeça com a palavra. Enche a sua cabeça com aquilo que eu falo. Enche a sua mente com o que sai da minha boca. O que é que o Senhor tem dito a nosso respeito? Que nós somos eternas vítimas, que nada para nós vai dar certo, que nós somos rejeitados mesmo, que ninguém gosta da gente. É isso que a palavra diz a seu respeito? Não! A palavra diz a seu respeito que você vai ser bem-sucedido onde pisar a planta dos seus pés. O Senhor vai te dar. Palavras têm promessa de conquistas maravilhosas, mas no que você prefere acreditar? No bom tesouro ou no mau tesouro? Para ser bem-sucedido, é preciso ocupar a nossa mente com aquilo que sai da boca de Deus. Quando você vir alguém começar a contar histórias tristes agora, e esse irmão já conhece a palavra, já conhece a Deus, falou: ih, você está como um pelicano do deserto, irmão. Fala assim: sai, pelicano. Nem. Você foi chamado para viver debaixo de uma expectativa de vitória incrível. Um com Deus é maioria. Você sabe disso. Você sabe que quem sustenta a sua vida é o Senhor do universo. A Bíblia diz que Ele nos toma pela mão direita, a mão boa, a mão forte. Ele pega a gente com a mão direita. Essa é a palavra de Deus para nós. O que é que vai encher a sua mente? O que é que vai ocupar a sua memória? Eu volto ao texto principal. Jeremias dizia: eu quero trazer à memória o que vai me dar esperança. Então, a primeira coisa, o que é que ocupa a sua memória? O ensino está aqui. A segunda coisa, olha o exemplo de Davi sobre as memórias desse rei, que é lembrado até hoje em todo o mundo. O cara viveu há tanto tempo atrás, há milhares de anos atrás, e nós lembramos desse rei até hoje. Em Israel, a memória do rei Davi, o que o rei Davi fez, é incrível até hoje no meio do povo de Israel. O que é que Davi tinha de precioso?
O que é que ele fazia? Com que ele enchia sua mente? Vamos ver comigo? Por favor, coloque no Salmo 111, o versículo 2. Davi não cessava de cantar isso. Grandes são as tuas obras, Senhor, consideradas por todos os que nela se comprazem. Sabe o que Davi estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: eu tenho prazer em pensar, em considerar as obras que Deus fez. Eu ocupo o meu pensamento, eu considero, preste atenção, o que é que você considera para ativar a sua mente? Davi está dizendo, eu faço considerável na minha vida as grandes obras do Senhor. Toda vez que o mau pensamento, toda vez que a palavra de derrota, de desânimo, toda vez que a história de feridas tentar tomar conta do seu coração, você precisa considerar as grandes obras de Deus. Eu não me canso de lembrar de salmos que diz, proclamarei as tuas obras, anunciarei a sua salvação. Uma geração conta, a outra diz isso. Olha, os céus declaram a glória de Deus. Davi ocupava, no meio das pressões de um governo, no meio das pressões de ser o líder de uma nação, não é fácil liderar. Mas no meio dessas pressões, o que Davi dizia? Eu considero as obras de Deus, eu penso naquilo que Deus fez, eu trago à minha memória as ações de Deus na terra. Tem uma outra tradução desse mesmo texto que diz o seguinte: dignas de profunda meditação são as suas obras. O que eu penso, o que eu medito são nas obras de Deus. É impossível perder a esperança quando você se lembra do que Deus fez, quando você se lembra de onde Deus te tirou, como você se lembra em como Deus foi contigo quando seu filho estava doente, quando você se lembra como o Senhor te consolou quando você perdeu aquele parente tão especial. É impossível, você começa a trazer à memória como Deus cuida de você, como o Senhor cuidou de você, nos episódios mais difíceis da sua vida, e sabe o resultado disso? Você confia nele, você diz, não, ele já foi comigo e ele vai ser de novo, ele já fez isso e ele vai fazer outra vez. Olha o Salmo 66, coloca para a gente aqui, filho, Salmo 66, versículos 5 e 6, Davi de novo, olha só, olha o que Davi diz, vinde, e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Davi não cessava de trazer à memória isso. Eu lembro do Salmo 24, por exemplo, ora diga Israel, se não for o Senhor. Ora, diga Israel, eles nos teriam engolidos vivos, se não fosse o Senhor. Sabe o que Davi está trazendo à memória aqui? Sabe do que Davi está falando? Que Deus abriu o mar, que Deus fez o povo passar a pé pelo rio. Sabe o que é isso? Memoriais de Deus. Diga comigo assim, esses são memoriais de Deus. Nós perdemos a visão dos memoriais. Nós perdemos. Sabe aquele exame que o Senhor tocou na sua vida? É um memorial. Você tem que botar isso num quadro, para toda vez que você olhar para ele dizer assim, o Senhor está comigo. É um memorial. É um memorial de Deus. Tem filhos aqui que são memoriais de Deus. Eu sou um memorial de Deus para minha mãe. Passei do tempo para nascer, o cordão estava todo enrolado. Eu nasci roxo, sem respirar, não chorei.
Não chorei. Eu era criança ainda. Um homem de Deus foi na minha casa. Não sabia de nada da nossa história. Ele botou a mão na minha mãe e disse assim: lembra, mulher, daquele cordão em volta do pescoço do menino? Você lembra? Eu resguardei. Eu tenho uma obra na vida dele. Isso é um memorial. Por que é que as feridas, que as dores, por que é que as lembranças negativas, elas tentam ocupar o lugar desses memoriais? Por que é que esse tipo de dor, de lembrança, assumem o lugar de protagonismo dentro da nossa mente, nos fazendo fraquejar, nos fazendo andar tão para baixo, tão cabisbaixo, nos fazendo andar tão perdidos assim? Será que Deus está me ouvindo? Será que o Senhor está comigo? Querido, você já tem provas reais de que o Senhor é com você. Você já tem provas do amor dele pela sua vida. Assuma na sua vida as lembranças que te trazem esperança e viva ativados por ela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar mais com você, por favor, vem comigo. Olha o que Deus realizou. Sabe por que Davi estava lembrando anos depois, anos e anos depois do que Deus tinha feito? Porque o Deus que realizou ontem é o mesmo que realiza hoje. Ele não está retido ao tempo dos homens. 1000 anos para Deus são como um dia. Então ele abriu o mar anteontem. Eu posso ouvir um aleluia aqui nessa noite? São como um dia, foi esses dias mesmo. Ele abriu o mar para o povo passar. O que é que nos faz engasgar na nossa fé? Você está percebendo como as memórias negativas, elas te fazem andar assim, tão rastejando, tão devagar, enquanto a esperança e as memórias positivas nos fazem voar? Preste atenção, por favor. A lembrança é uma semente de milagre. A lembrança é uma semente de milagre. Sabe qual é a palavra hebraica para o verbo lembrar? Ela tem a mesma raiz da palavra macho, de macho e fêmea. O verbo lembrar e a palavra macho no hebraico, elas têm a mesma raiz, exatamente a mesma raiz. Você diz assim, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver uma coisa com outra? Preste atenção. O verbo lembrar e a palavra macho, elas têm muito a ver, elas têm um significado extremamente importante e profético. O macho carrega o sêmen, a semente. É o macho que carrega. Por isso que a palavra lembrar tem a mesma raiz do macho. O hebreu sabe disso. Sabe por quê que a sociedade hebraica, a sociedade dos judeus, sabe por que elas fazem questão de passar geração em geração as lembranças e as histórias? Porque elas sabem que lembranças carregam sementes. Lembranças carregam embriões de milagres. A sua lembrança do que Deus fez ontem tem uma semente poderosa para Deus fazer hoje. Trazer à memória as ações de Deus do passado, do que Ele fez, trazem uma semente de milagre para a sua vida hoje. Você pode dar um glória a Deus por isso aí, queridos? E olha porque Deus era tão preocupado com essas coisas, de que o povo não esquecesse. Coloca esse texto para a gente, você tinha colocado aqui Josué 4. Preste atenção.
Olha o que diz esse texto, por favor. Josué 4, 6 e o 7. Para que isto seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Quando o povo passou pelo rio Jordão, Deus deu uma ordem: pega 12 pedras aí no meio do rio. 12 pedras. Tirem essas pedras e façam dessas pedras um memorial. E aí Deus está dizendo, quando lá no futuro, Deus está dizendo para esse povo, está aconselhando esse povo o seguinte: quando lá no futuro, os filhos de vocês, os netos de vocês perguntarem, o que significam essas pedras aí? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. E em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Milagres são memoriais. Intervenções de Deus são memoriais. Sinais de Deus são memoriais. Ações de Deus na nossa história são memoriais. São memoriais que carregam uma semente. Agora eu vou voltar lá no início. Você que vai escolher. Vai ser abastecido na sua vida por esses memoriais. Vai ser cheio na sua vida desses significados, dessas memórias, dessas lembranças, do agir, do poder de Deus, do fluir de Deus, da graça dEle, ou vai preferir viver, ó vida, ó céus, ó azar, ninguém tem paciência comigo. É você que escolhe. Eu lembro de um programa, Você Decide, onde você que escolhia o final. Era com Marcelo Rezende, né? O final dessa história, né? Lembra do Marcelo Rezende? Depois no programa depois era corta para mim, né? Mas era você quem decide o que é que vai alimentar você. Quem se alimenta dos memoriais vive apaixonado. Quem se alimenta dessas lembranças vive com a melhor expectativa do futuro, ainda que esteja passando na chapa quente, na prova. Porque ele sabe que o Deus que fez ontem fará hoje novamente. Ele sabe que o Senhor que foi ontem com ele, será hoje com ele novamente, amém? Alguém está aqui comigo? Dá um glória a Deus aí, querido. Quando Jesus instituiu a igreja, ele chamou os discípulos para a última ceia, e ele fez um outro memorial. Qual foi o memorial que Jesus fez e instituiu para a igreja? Ele disse assim: fazei isso em memória de mim. Qual foi? A ceia. Toda vez que você toma a ceia, meu irmão, isso é um memorial do maior poder desse universo sendo liberado sobre a sua vida. É um memorial de ressurreição. É um memorial de vitória sobre a morte. É um memorial de alguém que vence a cruz e que diz: eu venci, eles vão vencer também. Eu passei e eles passam também. Que tipo de lembrança você vai viver com elas? Que tipo de memória você vai acessar? Os memoriais das pedras do Rio Jordão, o memorial da ceia do Senhor, ou o memorial daquela infância sofrida, lá na casa pobre, que não tinha presente de Natal. Chorei.
Deixa eu te dizer, tem um jeito de tudo isso ser contado. Quer contar a sua história? Conte como livramento. Conte como alguém que está assim, olha, eu passei por isso e estou aqui, ó, feliz, no aperto, mas passei, na dificuldade, mas sobrevivi. Deus me guardou, Deus me resguardou, e eu não sou uma vítima, eu sou uma bênção, eu sou um filho de Deus, sou um ministro do Deus Altíssimo, sou a prova viva de que isso não mata ninguém, pelo contrário, eu posso ser um testemunho. Ontem eu estava na casa de 2 discípulos que estão plantando uma igreja, e eles têm 4 meses numa cidadezinha, em Palma, aqui perto, 4 meses, já estão com uma célula grande, uns 20, 25 discípulos. Sabe o que ele disse ontem? Ele falou assim: pastor, quando eu conto para esses discípulos aqui, como eu e a minha esposa tampávamos no braço dentro de casa, eles não acreditam. Mas hoje é bom o senhor estar aqui. Os discipuladores dele também estavam lá, que eu falei para eles assim, ó, pergunte para eles como Deus nos salvou. E sabe qual foi a melhor parte da história? Ele estava dizendo assim: pastor, Deus colocou um monte de gente igual a gente era para a gente cuidar, porque a gente sabe que dá para vencer. A gente sabe, quando Deus entra na nossa vida, Ele muda a nossa história. E é por isso que Deus colocou gente assim para a gente cuidar. Essa é a história de gente que fez do insucesso, da amargura de outra hora, sinal de vitória, de memorial. As dificuldades são memoriais. E eu vou terminar, preste atenção. Coloca esse texto aqui. Quando o pastor vai terminar, você já sabe que tem mais um pouquinho assim, tal. Olha só, Filipenses 4:8. Deixa eu ler esses 2 textos com você aqui, por favor. Finalmente, irmãos, olha o conselho do apóstolo Paulo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Uau! É isso que tem que ocupar a nossa mente. É isso que tem que encher a nossa cabeça. É isso que tem que ocupar o nosso dia a dia. Sua mente não pode ser ocupada de más lembranças. Sua mente não pode ser ocupada por testemunhos. Tem gente que não conta testemunho, tem gente que conta testemunho, que o pastor precisa consertar no final. Não, mas e hoje? Eu quero saber agora. Ele gasta 2 horas contando só angústia, tristeza, desgraça, e 2 minutos para dizer: hoje Jesus salvou minha vida, hoje eu sou diferente. É um testemunho. Fala com o irmão que está do seu lado assim: sua vida não é um testemunho não, irmão. Pelo amor de Deus. Sua vida é um memorial de vitória. É um memorial da graça de Deus, que salvou alguém como nós. Nossa vida é um memorial da graça de um Deus que nos ama, mesmo complicado, imperfeito e distante como a gente andava, que nos resgata mesmo assim. Esse é o memorial da graça que nós somos. Coloca o próximo texto, filho, texto de Colossenses. Olha só o que diz o texto de Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai. O que é que tem que ocupar o seu pensamento? Pensai nas coisas que são lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Aprendeu aí o segredo de ser bem sucedido, o segredo de vitória,
o segredo de sair de uma vida de altos e baixos. Uma hora está, festa, o congresso, o final, não sei o que, vai voar. No dia seguinte, eu não valho nada, ninguém me ama. A pessoa olhou para mim, nem me olhou, passou por mim. Fulano nem me cumprimentou na rua ontem, ninguém tem amor e tal. E é isso aí. O que é que vai ocupar o seu pensamento? E esse é o último texto que eu quero falar sobre como Jesus corrigiu os seus discípulos. Coloca para a gente em Marcos, no capítulo 8, por favor. Olha só, olha para esse texto, eu vou fechar com ele. Como Jesus tratou os seus discípulos no aspecto do que eles carregavam na mente, do que eles estavam pensando. Aqui os discípulos estavam em fase de crescimento ainda, em fase de amadurecimento. Depois de um milagre incrível de multiplicação, depois de um milagre de multiplicação de pães e peixes, preste atenção que Marcos 8,13 conta: e deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Presta atenção. Voltaram do milagre das multiplicações, dos pães e peixes, foram lá e só tinham levado um pão. Esqueceram de levar os cestos que sobraram. Sobraram quantos cestos aqui? É o segundo milagre, 7. Mas eles esqueceram, levaram só um pão. E olha só, versículo 15: preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Presta atenção. E eles discorriam entre si. Algumas traduções dizem arrazoavam entre si. É que não temos pão. Presta atenção. Os caras acabaram de ver Jesus multiplicando o pão. Acabaram de ver um milagre. Jesus começa a exortar. Fala: vocês já esqueceram? Que memória que vocês têm? O que está ocupando a lembrança de vocês? O milagre aconteceu agora. Já saiu da mente de vocês. Vocês nem pegaram esse pãozinho aí como um memorial para dizer assim: Senhor, só trouxemos um pão, mas vamos repartir aqui agora e vai multiplicar. Opa! Jesus disse assim: vocês estão cheios de fermento dos fariseus, cheios de fermento de Herodes, perderam a lembrança de uma memória que acabou de acontecer. Coloca um pouquinho adiante, olha só o versículo 17. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: por que discorreis sobre o que não tendes? Você já percebeu que nós temos a mania de sempre olhar para aquilo que nós não temos, ao invés de olhar para aquilo que temos? Já perceberam como nossa mente, a nossa memória funciona a partir do que nós não temos ainda? E aí você fica desanimado, você dá, falta ainda isso, falta aquilo, não temos aquilo outro, e se esquece que multiplicação sempre acontece a partir do que nós temos. Os caras estavam discutindo porque não tinham trazido os outros pães, mas tinham um na mão, e Jesus está exortando eles ali. Presta atenção, olha a frase do final do versículo 17: tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? Lembrais. Quer viver uma atmosfera de milagre? Você precisa ter lembranças de milagres ativadas na sua vida. Quer viver uma atmosfera de poder? Não vos lembrais
de quando partiu os 5 pães para os 5.000. 5 pães para 5.000, faz a conta aí, filho. Vê se o milagre não é muito menor de 1 pão para 12. Jesus disse assim, ei, que memória é essa? Vocês não conseguem lembrar do que eu acabei de fazer? Que coração endurecido. Vocês pensam sempre a partir do que vocês não têm. E Jesus chama isso de fermento dos fariseus. Lembrar do que a gente não tem, lembrar de ferida, lembrar de coisas que não trazem esperança, isso é fermento de fariseu. Isso é fermento de Herodes. Mas os memoriais e as lembranças dos milagres ativam a gente para viver maiores milagres ainda. Pastor Cadu trouxe uma palavra aqui na hora da oferta. Você quer viver maiores milagres ainda? Começa a trazer a sua memória. Você lembra aquele tempo que você estava duro? Que Deus proveu? Você lembra aquela situação que você passou e não tinha de onde tirar? O Senhor cuidou de você. Se você não levar isso em consideração, você não vai viver maiores milagres. Se essa confiança não for ativada, por favor, se essa confiança não for traga à sua memória, você não vai viver um futuro de esperança. Como é que você quer enxergar a vida? Jeremias diz, eu quero trazer memória que me dá esperança. Há um rio que desceu de sua glória, há um rio que morreu numa cruz, mas esse rio ao terceiro dia ressuscitou.